Nós vamos hoje apresentar um novo livro, Artes Plásticas e Trabalho Livre 2. Esse 2 indica que houve precedentemente número 1, no qual eu estudo a produção da arte renascentista entre Dürer e Velázquez. Esse primeiro período é caracterizado pelo fato de os artistas abandonarem a estrutura corporativa e criarem para si mesmos um novo tipo de instituição, que seriam as academias, e através da qual eles se tornariam artistas liberais. Essa mudança para cima foi causada pela ameaça de uma queda muito grande no estatuto dos artistas, que eram trabalhadores. Mas lá pelo meio do século XIII, XIV, XV, as corporações começam a decair muito e se transformar num instrumento muito diabólico na mão dos mestres, que formavam antigamente os compagnons e os apprentis, os companheiros e os estudantes, mas que com o tempo fecharam a estrutura da corporação e só atingiam a maestria os filhos dos mestres ou os genros. Os outros eram condenados a ficar embaixo, e pouco a pouco a estrutura da corporação se transformou numa estrutura de grande desigualdade, com um mestre todo-poderoso e companhões e aprendizes na posição de praticamente operários sob o seu comando. Esses trabalhadores, sob o comando dos mestres, eram subordinados a ele completamente. Eles tinham que seguir as ordens, seguir as determinações, os desenhos. Os artistas, então, tiveram que, de uma certa maneira, procurar um outro caminho. E esse caminho passou por duas etapas. Primeiro, eles tentaram superar os mestres existentes, se tornando hipermestres. É o caso do Dürer, por exemplo, ou no caso do Michelangelo, ou do Tiziano, ou do Leonardo. Vocês podem ver isso, por exemplo, comparando a Virgem, a Pietà, do Vaticano, no Michelangelo, absolutamente lisa, perfeita, e no sentido do trabalho que desaparece, com São Mateus dele, de 1505, 1506, no qual aparece bem o trabalho que ele deixa aparente. Porque, para se opor ao trabalho subordinado dos companhões, o caminho mais direto, mais prático, mais evidente, seria trabalhar como os trabalhadores não poderiam trabalhar. Isso segue uma frase do Marx, que eu uso muito, para a crítica dos cadernos 1 e 5, para a crítica da economia política, um manuscrito, que ele diz o seguinte: a transformação do trabalho em capital é, em si, o resultado do ato de troca de capital e trabalho. Essa transformação é posta apenas no processo de produção menos. Isso significa que a diferença do trabalho só pode aparecer no momento da produção ele mesmo. Por isso se torna importante que seja na produção, no fazer concreto, que o artista se distinga perfeitamente do trabalhador subordinado. Se vocês olharem também, ainda para ilustrar com Michelangelo, a diferença que existe entre a parte da escultura e a parte da arquitetura, na arquitetura o trabalho continua subordinado, e na escultura era o próprio Michelangelo que fazia, nada subordinado, totalmente livre e insubordinado. Esse período termina, dizendo, para resumi-lo, ele termina quando fica praticamente evidente que há um novo tipo de colocação do que é arte, do que seria arte essencialmente. Essa colocação seria o seguinte: arte é
a manifestação de um trabalho livre. A ligação entre arte e trabalho livre, trabalho autônomo, é fundamental e se estabelece durante o Renascimento, o começo do Renascimento, nas artes plásticas, pintura e escultura. Na arquitetura isso aconteceu um pouco antes, mas esse não é o nosso tema agora. O Artes Plásticas e Trabalho Livre número 2, que é o que estamos lançando hoje, examina um período bastante diferente, mais ou menos da metade do século XIX até o comecinho do século XX. Mais precisamente, o subtítulo do livro é De Manet ao Cubismo Analítico. O cubismo analítico é um tipo, uma das fases do trabalho do Braque e do Picasso, do qual eu falarei mais longamente. Eu vou pedir que vocês ponham imediatamente um pequeno filme foi filmado pelo meu amigo Nicolas Texier, no qual eu manipulo uma maquete mostrando o quadro do Manet. Evidentemente, eu esqueci, mas antes de pôr esse filminho, é necessário apresentar o estudo para o Bar au Folies Bergère, do Manet, e o próprio quadro Bar au Folies Bergère, de Manet. Em seguida, o filminho, uma maquete, e para terminar, uma montagem muito bonita, feita por um amigo do meu filho, o Julien Perronnet, que mostra o que eu vou descrever lentamente, montando simultaneamente e organizando-se simultaneamente. Eu volto a falar depois da apresentação dessas duas imagens, do estudo do quadro e do quadro, em seguida da minha descrição da maquete e para terminar a montagem do Perronnet. La maquette que vous allez voir, elle est retirée, illustre un tableau assez connu dans l'histoire de l'art, c'est le Bar aux Folies Bergères d'Édouard Manet. C'est un des derniers tableaux de Manet. Il a été peint dans l'année 1881-1882. En 1882, il a été exposé et dès l'exposition, il est apparu et les gens ont commencé à discuter et de dire qu'il y avait une erreur dans ces tableaux. L'erreur, c'est celui-ci. Vous voyez ici une serveuse, elle s'appelle Susan, et derrière, dans un miroir, le miroir est très difficile à voir, mais vous voyez le morceau du cadre là. Et si vous regardez dans un coin gauche, il a des bouteilles, le reflet des bouteilles, de la même bouteille dans le miroir. Et on voit au fond, dans les miroirs, un couple, de l'extrémité droite du tableau, où on voit une serveuse de dos et un monsieur moustachu qui parle avec elle. Tout le monde a cru, au départ, que ces dos-là, c'était les dos de Susan qui étaient réfléchis dans le miroir. Or, vous allez voir dans la maquette ensuite, c'est absolument impossible que ces dos-là soient le dos de Susan. Vous allez voir au point de vue de la perspective, du maquette, etc. Mais même ici, regardez cette fille et regardez celle-ci, elles ne sont pas exactement les mêmes. Celle-ci est un tout petit peu plus grassouillet. Les cheveux ne sont pas si bien faits bien peignés que celui de Susan. Susan a celle-là a des petits boucles d'oreilles, celle-ci n'a pas, etc. Si vous regardez en détail, on remarque un tas de petites différences, ce qui fait que difficilement ces dos-là est le dos de Susan. Ensuite, géométriquement, c'est totalement impossible. Vous regardez Susan vous regarde dans les yeux. Cet effet en peinture, on n'obtient que si le peintre est devant elle et les yeux dans les yeux, perpendiculairement.
C'est impossible de faire ça là autrement. Ensuite, vous verrez la perspective là, le point de fuite est là, vous voyez par le bord de la table là, blanc, le point de fuite est à peu près par là, donc on ne peut jamais avoir cette image de Susan, dans le miroir, qui ne soit pas derrière elle. Ça a provoqué un énorme scandale pendant que le tableau était exposé encore à Paris. De journalistes ont fait des caricatures en montrant qu'il manquait ici le monsieur qui parle avec elle. Parce qu'il y a un monsieur qui parle avec elle dans le miroir. Les gens ont dit il doit y avoir un monsieur ici devant qui parle avec Susan. Et tout le monde a dit, depuis ce temps-là, depuis 1882, on dit il manque un personnage, il manque un monsieur, mais Manet a fait quelque chose d'incorrect au point de vue de la perspective, etc., etc., etc. Et on commençait les discours. Tout le monde a commencé à discourir pourquoi cette disparition de ce personnage-là, qui devait être ici de dos, et les théories se cumulent. Il y a tout le meilleur qui ont écrit sur cela. Il y a entre autres Bataille, il y a Foucault, il y a Bourdieu, etc., etc., etc. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à affirmer qu'il manque un personnage dans ces tableaux. Et la fonction de la maquette que vous allez voir, c'est de vous montrer qu'il ne manque personne là, qu'au contraire, il y a beaucoup plus de personnages qu'on imagine autour de Susan à ce moment-là. Quand on voit le tableau final de Manet, on croit que finalement, il n'y a que 3 personnages. Il y a Susan, la serveuse, il y a le dos de l'autre serveuse, ici au fond, et à côté d'elle, un monsieur moustachu avec un chapeau. C'est tout ce qu'on voit dans les tableaux de Manet, au premier plan, de figures humaines. En vérité, il y a tous ceux que vous voyez là actuellement dans la maquette. Il y a tous ces personnages sont là, et je vais vous montrer l'un par l'un. Là, il y a Manet, en peignant. Là, il y a Susan. Derrière Susan, il y a son image dans le miroir. Derrière Susan dans le miroir, il y a Manet dans le miroir de face. Par contre, ici, de l'autre côté, il y a l'image de la serveuse là au fond et de l'homme au chapeau moustachu qui parle avec elle. Mais en vérité, ces 2 personnages sont ici devant, la deuxième serveuse ici, inclinée, et l'homme au chapeau ici, qui parle avec elle. Manet a développé de telle manière le tableau qu'il produit des effets de disparition, des effets de surprise, des effets presque magiques, faisant disparaître pas mal de choses. Première chose qui disparaît, grâce à l'alignement là de ces figures, on voit que Susan et les images dans les miroirs virtuels qui sont derrière disparaissent toutes les deux. Les dos de Susan et Manet de face. De ce côté-ci, disparaît complètement le couple qui est ici devant le miroir, parce que le regard de Manet, quand il tourne la tête pour peindre ce personnage, croise la fin du tableau ici, passant derrière la deuxième serveuse. Donc ces 2 personnages ici disparaissent complètement du tableau. Cette discussion est un peu technique et un peu schématique exagérément. Du point de vue théorique, Manet ne devrait pas bouger la tête. En réalité, Manet, quand il peint le tableau, il n'est jamais fixe seulement là, il bouge, il va d'un côté à l'autre, il peint ici, il peint là, etc. etc. Ça, c'est la construction théorique de Manet que je vous ai présenté ici, et pas le mouvement réel de Manet. Qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir tous ces effets-là? Dans l'esquisse, si vous revenez en arrière, Susan, cette figure-là, est inclinée, et elle a les bras croisés, et la première chose que Manet a fait, c'est la mettre face de dos au miroir et face à nous. Donc il a réduit cette inclinaison, il décroise ses bras qui vont s'appuyer dans les balcons qui est devant elle. Deuxième modification, comme ça, son ombre, son reflet disparaît derrière elle, dans le tableau reste l'ex-dos de Susan, encore dessiné, esquissé par Manet.
Manet déplace cette esquisse 4 fois pendant qu'il peint le tableau vers la gauche, jusqu'au moment où il peut produire cet effet de disparition que vous voyez ici dans la maquette. Il y a toujours ces deux figures-là et qui, en vérité, on croit qu'ils ne sont pas là. Il n'y a que l'image virtuelle. Tout cela a une fonction qui est très, très importante. Manet commence à peindre le tableau comme un fait divers du bar aux Folies Bergères. Mais pendant qu'il peint, sa santé s'empire très très fortement et il va bientôt mourir, perdre son pied gauche qui était malade. Et pendant cette trajectoire, il transforme petit à petit une scène de genre, les serveuses qui sont un peu en même temps prostituées dans les bars de Folies Bergères. Et cette fait divers disparaît petit à petit. Il est littéralement marginalisé, il est mis dans les coins, tandis que les tableaux se concentrent beaucoup plus dans cette confrontation entre Manet et Susan. Il y a toute une relation qui s'établit entre eux, une relation de miroir, de spéculaire, et si on visite Lacan et toutes les problèmes de la formation de la personnalité, les deux vont petit à petit se constituer l'un l'autre au fur et à mesure que les tableaux avancent. C'est les stades du miroir selon Lacan, c'est le moment où Manet essaye d'avoir de lui-même une autre image qui est celle de Susan, qui a une serveuse beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus schématique, beaucoup plus frontale, au lieu d'être le Manet dandy du départ, du Manet du fait divers. Dans cette prise, on voit la séquence Manet, Susan, dos de Susan et Manet de face. Et l'alignement de 4 figures. Mais en réalité, quand Manet disparaît, parce que c'est lui qui regarde, il se met à peu près dans cette position. Et vous voyez Susan, son dos disparaît et derrière Manet disparaît aussi. On l'a laissé pour vous apercevoir un tout petit peu là dans le montage pour que vous vous rappelez qu'il y a ces 4 figures. Mais dans les tableaux finalement, Manet disparaît complètement, Susan est la figure visible, et les 2 autres images virtuelles disparaissent derrière elle. Voilà, là nous allons voir comment Manet a peint le couple qu'on voit au fond du tableau dans le miroir. Premièrement, il se tourne pour regarder dans cette direction. Là, je vous ai dit, c'est illégal du point de vue de la perspective rigoureuse parce que le peintre ne doit pas bouger. Mais enfin, là, il est peintre, il bouge tout le temps et il doit regarder d'ici pour voir le couple là dans le miroir et ne pas le voir dans la réalité. Ça exige une opération assez délicate. Je vais enlever Manet pour que vous puissiez voir ce qu'il voit et pas lui de dos. Manet donc voit les couples là et ne voit pas les couples dans la réalité qui est à côté de lui. Cela s'appelle, les modèles sont là, mais ils ne sont pas dans la vue du tableau, dans ce que le tableau voit. Manet a dû essayer cela plusieurs fois, c'est pour ça qu'il a déplacé les dos de la serveuse 4 fois, parce que pour faire ce jeu avec le miroir et le jeu d'invisibilité, il faut être au centimètre près, être très délicat. Et je crois qu'il faisait poser les gens qui étaient dans l'atelier plusieurs fois, parce qu'il n'a pas peint ça dans les bars de Folies Bergères, mais chez lui, dans son atelier rue d'Amsterdam. Et là, passaient pas mal de gens, entre autres Mallarmé, son épouse, etc. Et c'est possible qu'il soit Mallarmé, le moustachu qu'on voit au fond, quand il essayait de placer ce personnage pour avoir cet effet que nous voyons ici.
Eu esqueci de dizer que vocês encontram no livro os links para esses 2 filmes que foram apresentados agora. Esse foi o último quadro importante do Manet e ele morreu pouco depois. O mais importante de tudo isso é o que tanto Zola quanto Mallarmé dizem sobre o Manet pintando. Os 2 assistiram no ateliê Manet pintando, em particular Mallarmé, que ia lá quase todos os dias e ficava conversando com ele muito tempo. E os 2 dizem que realmente o Manet, quando começava um quadro, não sabia como ele terminaria. Isso não é totalmente novo, o Caravaggio já fazia assim, já pintava dessa maneira. Mas o que é novo é o fato de ele não ter um tema exato, pré-estabelecido. Começa com um fait divers e termina com uma quase quadro semi-trágico no fim. Esse quadro provocou desenvolvimentos bastante grandes. Todos os impressionistas iam para uma paisagem e pintavam não importa o quê, não importa qual paisagem. O Zola diz que eles nem mesmo escolhiam a paisagem, eles pegavam qualquer coisa e começavam a pintar. Isso a gente vê, portanto, que o tema perde uma grande importância progressivamente. E até chegar nos pós-impressionistas, que eu não vou, na discussão isso aparecerá, e pulo diretamente para o Picasso e o Braque nas colagens entre 1912 e 1914. O que acontece é que Picasso e Braque não têm mais tema, não querem chegar a tema nenhum. O quadro deles não tem um assunto predeterminado, nem mesmo no fim tem um assunto. O título é arbitrário. O que interessa, no caso do Braque e do Picasso, é fazer montagem com pedaços de papel, pedaços de metal, ou só cores e desenhos, e raramente eles se preocupam em ter um tema preciso. E o trabalho se transforma no essencial daquilo que é mostrado. O quadro não é um trabalho para mostrar alguma coisa fora dele, uma paisagem, ou seja lá o que for. O quadro é a exposição do seu processo de produção, o mais claramente possível. Nas reproduções que a gente vê aqui, isso não aparece muito, mas tem até alfinete, tem coisa colada, visivelmente colado. Eles não escondem mais a tesoura cortando o papel. O trabalho é apresentado como trabalho e poderia continuar. O Picasso tem fotografias no ateliê dele em que ele fazia séries enormes de quadros variando os elementos de posição um com relação ao outro. Não há mais o sentido de um trabalho final, definitivo, chef-d'œuvre. São todos maravilhosos e todos são somente trabalho. Isso significa que aquela frase que eu disse a propósito do Renascimento, arte é trabalho livre, se inverte com Braque e Picasso nesse período. E a frase deveria ser agora: trabalho livre é arte. O que significa uma ruptura com a separação da arte dos restos dos trabalhos humanos. O quadro se apresenta como um produto, como qualquer outro produto, como se a produção dos outros produtos fossem livres também, como é a da pintura. Essa reintrodução da arte no mundo das coisas, teoricamente, não deveria mais haver museu de arte contemporânea a partir de Braque e de Picasso, porque não tem mais sentido isolar a obra de arte feita dessa maneira dos outros produtos. O Braque e Picasso tinham uma atitude bem provocativa nesses anos que precedem a Primeira Guerra Mundial, junto com um clima de grande agitação anarquista. Provocavam, se pintavam com roupa de trabalhador, usavam tintas de parede, não são tintas de tubo especiais, e faziam questão de realmente
exibir a produção. Punham areia, punham pedaço de coisas, punham montagens, colavam coisas no quadro, mostrando que o quadro não era um espaço fictício, alguma coisa no interior da moldura que estava no além daquilo que a gente estava vendo. Ao contrário, eles insistem, eles vão diminuindo o espaço em profundidade até chegar a um quadro absolutamente plano, para mostrar só o trabalho de execução. Essa é a grande mensagem do Braque de Picasso nesse período. E depois desse período, eles mesmos recuam, voltam para trás, são envolvidos pelo mercado de arte, etc. Eu considero, e não sou só eu, a produção do Braque de Picasso entre 12 e 14 como o ponto mais alto da arte contemporânea, até hoje. Houve um outro momento importante, por volta de 68, dos anos 60, mas nem longe teve essa radicalidade, essa ida até o fim, até a raiz, como aconteceu com o Braque e o Picasso nesse período. Bom, bem-vindos ao lançamento do Artes Plásticas e Trabalho Livre 2, do Sérgio Ferro, que nos honra aqui com a presença. Acabamos de ouvir a sua palestra, que foi gravada há um tempinho atrás, quando era inverno na França, agora já é primavera. Estamos há um tempo para continuar com a gravação desse lançamento. E contamos também com a presença do professor Chico D'Alembert, Departamento de História da USP, trabalha com História da Arte, Estética, e foi o orelhista do livro, que começa, inclusive, essa orelha com uma frase muito provocativa, né? Vou lê-la aqui. Depois de ler este livro, você nunca mais verá a pintura moderna como via antes, né? Então, estamos animados aqui também ouvir o Chico e depois um comentário final do Sérgio, né? Antes de passar a palavra para o Chico, que eu vou ser muito breve, inclusive porque espero não tossir muito aqui por causa da minha Covid, queria apenas situar esse livro num conjunto de publicações que estimulei o Sérgio a realizar desde o início dos anos 2000, quando nós começamos a trabalhar juntos na coletânea de artigos que acabou sendo publicado pela, então, Cosac Naif, hoje extinta, a coletânea chamada Arquitetura e Trabalho Livre, né, de 2006. É um livrão com quase toda a obra crítica até aquele momento do Sérgio sobre a arquitetura, a história da arquitetura, a teoria da arquitetura, e que esperamos em breve reeditar e disponibilizar online no site, inclusive, de um projeto de pesquisa que eu faço parte atualmente, que está traduzindo a obra do Sérgio Ferro para o inglês, né? Então, queremos chegar agora com leitores, né, globais da obra do Sérgio e torná-lo muito mais conhecido, porque, sem dúvida, o seu trabalho merece e terá grande impacto internacional. Por enquanto, as traduções estão concentradas nos textos sobre arquitetura. Esperamos que, em breve, a gente também chegue nos textos sobre arte, né? Esse primeiro livro, né, que contém, inclusive, o ensaio mais famoso, conhecido do Sérgio Ferro, dos anos 70, O Canteiro e o Desenho, colocou a história da arquitetura e dos arquitetos sob uma nova perspectiva, né? Pelo ângulo do trabalho, da divisão do trabalho, discutindo os processos de produção, de dominação, de alienação, subsunção, denegação, uma série de situações em que o corpo produtivo é submetido pelos desígnios, né, do projeto como ordem de comando, do desenho como ordem de comando, obviamente com o papel central do arquiteto, mas não só, também dos encomendantes, né? Entre príncipes e capitalistas e burgueses, nós temos toda uma cadeia de comando que leva a produção da arquitetura a uma condição de heteronomia, de subordinação, de opressão do conjunto dos trabalhadores, que em algum momento na história, que o Sérgio retoma no livro, atuaram de forma cooperativa em condições mais autônomas e associativas, próximas ao que ele depois define como trabalho livre, né?
não é um trabalho plenamente livre, ele sempre está condicionado às contingências históricas de cada momento, mas um momento em que os trabalhadores livremente associados tinham condições de deliberar sobre muitas das decisões nos processos produtivos, né? Então, o Sérgio, naquele livro do Arquitetura e Trabalho Livre, faz, a partir dos seus vários textos que estão ali reunidos, uma história a contrapelo, para usar a expressão do Benjamin, da arquitetura, e permite uma leitura completamente outra das mudanças que estão acontecendo na forma, na técnica, nos estilos da arquitetura. A cada momento, nós vemos ali decisões que impactam na luta de classes no canteiro, nas formas de dominação, nas formas de perda de saber dos demais trabalhadores. Bom, esse esforço, né, do Sérgio, de historiador da arquitetura e também arquiteto, não vou aqui me alongar, no trabalho experimental que ele também desenvolveu desde os anos 60 no Brasil, ele tem como uma contrapartida, né, a possibilidade do trabalho livre ainda acontecer, sobretudo no campo da arte, né, como um contraponto, tanto a alienação do trabalho que ele estava vendo na produção da arquitetura, mas da produção de mercadorias como um todo, quer dizer, a arte, o pintor, no caso, a quem ele mais dedica atenção, manteria ainda uma dimensão social de um trabalho com relativa autonomia, evidente, também temos os encomendantes, os mecenas, né? Mas uma capacidade de insubordinação, inclusive, dos pintores, a partir da técnica, da ironia, da escolha do tema, do enquadramento, dos espelhamentos que ele produz, enfim, de toda uma série de construções metafóricas e até psicanalíticas que o Sérgio discute, de um poder de construção do seu próprio trabalho. Quer dizer, você tem ainda no pintor, que o Sérgio analisa lá no primeiro livro, a gente publicou há 5 anos atrás, o Artes Plásticas de Trabalho Livre 1, de Durra a Velázquez, a possibilidade de uma unidade entre o saber e o fazer, que é mantida ainda pelo pintor, que tem um saber de ofício também, um domínio técnico do seu métier e também uma capacidade de pensamento numa dimensão também espiritual, abstrata, que, de algum modo, é insubordinado às lógicas de comando a que os pintores são submetidos, né? Apesar de eles terem que satisfazer os monarcas, os encomendantes, sempre tem alguma estrepolia, sempre tem uma construção outra que o Sérgio vai reconhecendo nos pintores, né? E isso também é muito evidente ao mapear esse espaço de liberdade na pintura, porque o Sérgio escreve não como, estrito sensu, um historiador, um teórico da arte, mas como pintor, né? Que o Sérgio se dedica há 50 anos intensamente, profissionalmente, inclusive, e como trabalhador da pintura, né? E por isso o Sérgio tem uma impressionante compreensão das técnicas e das escolhas que estão diante dos pintores, das possibilidades que estão diante dos pintores para reconhecer em cada pincelada, em cada escolha de personagens, de gestos, de olhares, de cores, de luzes, de enquadramentos, perspectivas, opções que mostram a capacidade da construção, mesmo na modernidade, submetido às pressões do mercado da arte, de se fazer como produtor livre. Inclusive, por isso mesmo, a arte vale tanto como tesouro no mercado da arte, porque ainda é o último espaço de trabalho livre que resta entre todos os outros trabalhos subordinados, né? Bom, passando aqui ao Chico, essa era uma introdução para dizer que o Artes Plásticas 2 começou com a Arquitetura e Trabalho Livre, depois Artes Plásticas e Trabalho Livre 1, e chegamos agora neste livro que completa, então, esse díptico, esses 2 volumes de História e Crítica de Arte do Sérgio, e passo ao Chico para fazer aqui o comentário principal e depois retornamos ao Sérgio. Muito obrigado, Chico, por estar aqui conosco, e lhe passo a palavra.
que tenho que agradecer a todos vocês, Sérgio, Iene, Pedro, por participar desse encontro. E é bom mesmo, porque bom, o Pedro fez uma introdução agora que já dispensava quase o que poderia falar. Ele explicou perfeitamente o trabalho do Sérgio, né? Desde da arquitetura e trabalho livre até agora. Né? Eu acho, de fato, que, do ponto de vista da história da arte moderna, do modernismo, o livro do Sérgio é um acontecimento. Eu não conheço nada parecido. E eu conheço as coisas desse mundo aí, mas eu não conheço nada parecido. Eu nunca... O Sérgio... dizer que ele criou um método é impreciso e desnecessário também. Mas ele fez mais que isso. Como o Pedro explicou, dos desdobramentos, desde a reflexão sobre o canteiro, né, sobre o fazer, passando por uma leitura que ele faz muito fascinante daquele ponto cego no marxismo, que é justamente a questão da obra de arte do valor, não é exatamente um ponto cego, porque e o Sérgio mapeia tudo. O próprio Marx pegou este problema, né, o problema do valor, né, da obra de arte, da sua relação com o trabalho, com a mercadoria, em determinados momentos. Não foi o seu assunto principal, claro, mas foi de vários críticos posteriores, ou historiadores, não do jeito que o Sérgio coloca agora. A maneira com que o Sérgio coloca a leitura da obra de arte, desde o Renascimento, desde o trabalho livre 1, né, até esse momento específico do modernismo, no iniciozinho do século, pré-Primeira Guerra Mundial, a maneira com que ele constrói isso é uma maneira realmente inusitada. E isso acontece, é visível no livro, não apenas pela forma com que o autor vai mostrando a maquinaria da sua análise, da sua forma de análise, mas também isso é tão fascinante quanto, dava para fazer uma conversa só sobre isso, a maneira com que o Sérgio discute com os grandes historiadores e críticos da arte moderna, os melhores entre eles, estão todos lá. De modo que, nesse jogo, se constrói um enfrentamento com a tradição da história social da arte, sobretudo, mas não apenas, está lá o Gombrich, Panofsky e tal, mas também o T.J. Clarke, o Benjamin, não apenas um confronto com essa tradição, mas um caminho que o Sérgio vai abrir. Né? A sua análise é formal e não é formalista, é histórica e não é historicista. É um outro caminho, né? Que, a partir da ideia do fazer, dos jogos, inclusive dos conceitos que o Sérgio cria no livro, que são muito impressionantes, as relações entre fatura, feitura, ele constrói uma leitura histórica simultaneamente do desenvolvimento relativamente autônomo da arte, sobretudo da arte moderna, né? De um lado, e de outro, e em diálogo tenso, dialético, esse mesmo processo acontecendo em rupturas, em retornos terríveis, no processo histórico. No livro que nós estamos tratando aqui, a história da França da Era das Revoluções, é central, né? E ela aparece lá o tempo todo. Ela aparece, sobretudo, naquela que é a mais, essa sim, desconcertante análise, que toma a maior parte do livro, a boa parte do livro, que é a leitura que o Sérgio faz do Manet, da obra do Manet,
dos seus contemporâneos, mas, sobretudo, daquele quadro genial, misterioso, que rendeu um delicioso quiprocó, né? Desde o seu aparecimento lá no 1880 e pouco, que é o Bahnhof Lieberger. Ali, e ver, não só ler o livro, mas ver o vídeo, no qual o arquiteto, meio geômetra, meio detetive, reconstrói uma maquete que refaz o processo construtivo do quadro inteirinho, né? Que nos deixa ver tudo que não era visto, ou tudo que era visto ao contrário, né? Que toma esse quadro do Manet, esse quadro tão genial, não apenas como o início daquilo que, de um determinado processo que vai chegar ao cubismo, que é a segunda parte do livro, mas, sobretudo, como uma espécie de ato testamentário daquele artista genial, né? Aquele jogo do espelho, o olhar entre ele e a Suzy. O Manet participou, mais ou menos discretamente, da Comuna de Paris. Trocou cartas, parece que foi meio soldado em Montmartre, tomando conta lá dos canhões, e sobretudo, pelo fascínio com a figura do Courbet, esse sim, né? O Courbet com o ministro das artes da Comuna, né? Que, num manifesto ali em 1870, o Manifesto da Comuna diz que uma das tarefas fundamentais da Comuna é a luta no terreno do simbólico também, né? Daí sai a polêmica decisão que foi tirada em assembleia pública da famosa demolição da coluna Vendôme, né? O Courbet lá já diz da necessidade da relação entre a arte moderna e uma nova forma que a Comuna desejava, imaginava, mas não sabia exatamente qual seria, né? De relação com o mundo, com a produção, sob todos os aspectos, inclusive os aspectos que ligam à memória, como a derrubada daquele símbolo napoleônico, quanto a todas as formas de reorganização da produção, inclusive a dos artistas, que lutavam nas ruas ao mesmo tempo. Manet foi testemunha disso. O quadro do Folies Bergère aparece 2 décadas depois, quase, daquela derrota trágica, brutal para eles todos, né? Para aqueles, eram poucos, né? Incrível, né? A maior parte dos grandes intelectuais franceses foi radicalmente contra a Comuna, né? Mas um deles, que adolescente lutou nas barricadas, foi o Courbet, foi o Rimbaud. Logo depois que sai, né, ele sai ainda de Paris antes da Semana Sangrenta, antes da derrota final. Mas ali, voltando para casa, ele escreve várias cartas, vários manifestos, de uma certa maneira, interpretando o que aconteceria, o que poderia acontecer com a arte moderna deles, né, depois da derrota, né? E numa carta famosa ele diz que agora só lhe restava romper as regras, né? Agora eu quero... como é que era? Desregulamentar, é uma ideia assim, que o poeta se faz vidente por meio de um longo, imenso e refletido desregramento de todos os sentidos. Eu tenho a impressão que aí nasce a questão da vanguarda, né? Se a revolução não pode mais acontecer na rua, porque ela foi derrotada, por enquanto, que ela aconteça nos terrenos específicos das linguagens. E o seu caminho é o desregramento. Aí o Rimbaud abre um caminho. Eu acho essa ideia importante porque o livro do Sérgio faz uma relação imediata entre o anarquismo, o anarcocomunismo
da época da Comuna, com o momento áureo, né? Fascinante, e que não deixa de ser também uma derrota. Ele também explica isso, né? Como Picasso e Braque recuam, né? Que é o momento do cubismo e das colagens, né? O Manet e o Ato Fúnebre, assim eu li a explicação que o Sérgio nos ajuda a compreender no quadro. O Manet está fazendo naquele quadro também um certo funeral daquele mundo de 20 anos antes. Ele está pintando em plena Belle Époque, ele está pintando sob o sucesso dos impressionistas, né, que o reivindicavam como precursor, mas que, na verdade, não tinha quase nada a ver, né? O olhar melancólico e terrível da Suzon para aquele homem que nós não vemos, né? Que o Sérgio descobriu ali, né? Daquela Grisette, daquela moça trabalhadora do povo que lutou na Comuna 20 anos antes e que agora só lhe restava ser aquilo lá, algo entre a garçonete, a prostituta, a moça vivendo num mundo que não mudará mais, que perdeu. Eu acho que sai dali a profunda melancolia que a personagem que está refletindo a melancolia do nosso artista, do pintor, como o Sérgio comprova, é uma melancolia histórica, um ato da derrota, que, à beira da Primeira Guerra Mundial, poderá ser retomado numa chave muito radical e positiva. E esse é o segundo momento do livro. E é nesse momento em que o Sérgio mostra a ligação profunda, fascinante, que ninguém tinha feito daquela maneira. Dizer que o Picasso era simpático ao anarquismo, todo mundo sabia, mas mostrar como aquilo tudo se relacionava com não só com a conquista da planaridade, como falam sempre os formalistas, mas com a erupção, a destruição do espaço pictórico, aquele mesmo que o Manet, nas suas jogadas lá, embaralhou inteiro, né? Que as colagens permitiam, foi uma espécie de último canto dessa tradição revolucionária que remonta à Comuna de Paris, né? E, nesse sentido, está no nascimento, né? Do melhor das vanguardas. Então, depois de 18, isso já não cabe mais por 1000 motivos, e é assim que o livro termina. Agora, o que a gente tem que desejar, esperar apaixonadamente, é que o Sérgio nos explique o que aconteceu depois. Quer dizer, depois das colagens, depois daquele... com a emergência, enfim, com a rotinização do modernismo no mercado, enfim, com as vanguardas que surgem imediatamente depois, tentando dar respostas a essa mesma crise do surrealismo, a Bauhaus, enfim, né, em várias áreas, né? Qual é a situação do trabalho livre, dessa esperança utópica que a arte guarda ou guardava dentro de si, com todas as suas contradições, né? O que eu mais queria hoje era ler o Artes Plásticas e Trabalho Livre 3. Enquanto isso, eu só posso recomendar esse livro, porque, como eu disse, esse livro é um acontecimento para os historiadores da arte e para os historiadores sociais, para os teóricos da esquerda, para todos nós. É isso. Muito bem, Chico. Para os artistas também, né? Os artistas, é verdade. Uma história da arte escrita também por um artista, por um trabalhador da pintura, né? Que é o Sérgio. Muito bem. Então, Sérgio, a palavra é com você aqui para a gente encerrar esse lançamento com um grande finale. Mas eu começo agradecendo vocês dois. Pedrinho, meu descobridor, como dizem,
da cruz do Cristo, na Renascença, etc., meu ressuscitador, e agora Francisco, um intérprete maravilhoso, que leva adiante e aprofunda coisas que eu somente esbocei, eu passei por perto. Obrigado imensamente a vocês dois. Acho que valeu a pena ter feito esse trabalho, para mim. E, Francisco, o Artes Plásticas e Trabalho Livre número 3 é trabalho de vocês agora. Eu já encerrei minha carreira e agora me limito a desenvolver temas que já estão desenvolvidos nos meus livros, a trabalhar em volta para não gastar meu tempo por nada. Eu continuo, vou dizer, para desespero da Silk, eu estou escrevendo novo adendo à formação do desenho clássico. Já tem quase 25 páginas, etc. E vou continuar assim, criando problema para os meus editores. Espero continuar até o fim assim. Mas o que eu quero agradecer a vocês, sobretudo, é que vocês têm uma criatividade, uma possibilidade de demultiplicação e, de uma certa maneira, aproveitando a deixa do Francisco, le dérèglement de tous mes sens, de todos os sentidos que eu pus nos meus textos, que eu adoro. O Rimbaud está em vocês, em relação a mim, porque vocês pegam aquilo que, de uma certa maneira, eu só assinalei, só esbocei, só indiquei, e desenvolve de uma maneira brilhantíssima. Eu quero aqui, esse texto novo que eu estou escrevendo, Pedrinho, é em grande parte em todo o seu trabalho, viu? E que eu não continuo, porque você já continuou brilhantemente, mas eu comento, faço umas pequenas brincadeiras em volta, etc., que é o seu trabalho sobre o modernismo na época do digital financeiro, seu livro essencial, que todo mundo deve ler. E eu vi a elaboração do Francisco, espero que ele continue, espero que ele desenvolva mais ainda essa leitura. Hoje mesmo, ele me surpreendeu com certos cruzamentos da Comuna com o meu texto, que, na verdade, talvez estejam contidos como possibilidades do meu texto, mas não estão explícitos do meu texto. E essa espécie de fermentação de uma ideia que continua, que se desenvolve e que se torna outra, é tudo que eu queria que fosse possível com as minhas ideias e que vocês estão fazendo com elas agora. E por isso eu agradeço vocês profundamente, totalmente. E eu adoro vocês, não tenho mais nada para dizer, a não ser vamos em frente. Bom, então vamos agradecer aqui a editora 34, a Amanda, Milton Rata, Petito, toda a equipe que se envolveu na produção do livro, a Livraria da Travessa também, que está patrocinando esse lançamento. Dizer que o livro está à disposição dos leitores nas melhores livrarias, a começar pela Livraria da Travessa, nas lojas online, mas, se possível, prestigiem as livrarias físicas enquanto elas ainda existem, e vamos, em breve, a novos debates, né? Certamente com o livro circulando e sendo debatido nas faculdades, artistas, leitores diversos. Em breve, acho que a gente pode pensar novos debates com o Sérgio, né, Chico? Acho que fazer um convite para ele participar no debate na USP com você. Eu faço um convite também para um debate do Sérgio na Unifesp, por enquanto online, até que algum dia a gente possa voltar ao presencial com mais segurança, né? Porque para o Sérgio vir da França para cá ainda envolve riscos, né? Função de idade, tudo mais. Então é isso, passo aqui para o Chico e o Sérgio as últimas palavrinhas de despedida e aí encerramos. Eu quero só lembrar que o que o Pedro disse sobre a edição é verdadeiro, a edição é primorosa. Acompanhei desde os manuscritos, o Milton ia me mandando e tal. A edição da COSAC da 34 ficou fantástica.
E tem algo muito bacana que eu acho que os leitores desse trabalho vão se aproveitar muito, que são links que remetem a filmes, a várias questões que o Sérgio vai discutindo, de modo que é uma edição em papel quase que interativa, e o que torna o livro ainda mais fascinante. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Sérgio, por estar ainda fazendo essas coisas que nos empolgam desse jeito. Eu continuo agradecendo a vocês dois, ao Milton, tudo isso que foi feito, e espero realmente que a gente possa ter tempo ainda de discutir, se reencontrar e desenvolver com tempo, com presença virtual, mas há muita coisa que a gente acha que nós devemos discutir e aprofundar ainda. Vocês são maravilhosos. E agradeço enormemente a Ediane, que sem ela não haveria nada disso aqui, viu? Claro. Sem dúvida. Parabéns. Obrigado, então, a todos os nossos espectadores aqui e até uma próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.